Aleluias, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja de Jesus Cristo. Fico muito feliz com as palavras de Deus que nos ensina que nós temos um Pai. Que nós temos um Pai. Esse ensinamento que Jesus trouxe para nós, quando vocês forem orar, Pai, o Pai de vocês ama vocês. Então, lá em Gênesis, no capítulo 22, Isaac, ele faz uma pergunta para o seu pai. E o Espírito Santo me revelou que muitos estão nesse estado. E Deus nos traz aqui uma palavra para mim e para você, que Deus vai trazer a providência. Só continue caminhando debaixo daquilo que Ele te pediu e te ordenou. Ouça com atenção. Gênesis, capítulo 22, no verso 7, fala: Daí a pouco o menino disse, Pai. O menino disse, Pai. Abraão respondeu, Que foi, meu filho? Isaac perguntou. Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? E assim como Isaac, nós vê um menino. Ele diz, Pai, meu pai. Faça uma leitura do cenário. Isaac aqui, ele faz uma leitura do cenário. Ele diz, nós temos a lenha e o fogo. Nós temos a lenha e o fogo. Mas faltava algo. E ele diz, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso. Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. Então veja, Isaac, o menino, ele faz uma leitura e não tem problema que eu e você possa fazer perguntas ao nosso Pai Deus. Eu tenho isso, mas falta alguma coisa. E essa falta, Pai, Deus te responde, Deus dará o que for preciso. Deus dará o que for preciso. Deus preencherá essa falta. Deus dará o que for preciso. Deus trará a providência para o sacrifício, para a obra, para a execução da própria vontade dele, para a execução da própria palavra dele, nos diz o Senhor. Então você que vai falar para sua mente que Deus vai prover. Agora faça uma leitura correta do cenário. Como eu vou manter o meu equilíbrio das minhas emoções diante dessa situação? Deus me pediu para fazer algo, mas eu não tenho tudo. A palavra de Deus te responde que aquele que te enviou, aquele que te chamou, aquele que te pediu, ele também vai prover o que você não tem. Não deixe a sua mente entrar em desespero. Não vá chorar no desespero, porque quando nós não fazemos uma boa leitura do cenário, me traz agora o Espírito Santo H. Se ela fizesse uma leitura do cenário, ela tá vagando no deserto, ok. Mas ela tá livre, ela não é mais dependente, ela não é mais escrava. E agora o cenário falta algo. E ali naquele momento do conflito interno sendo ativado pelo externo, pela falta, a mente dela é dominada pela aflição. A mente dela fica sobre uma opressão interna pelo externo. A mente dela entra no choro e ela perde o movimento
como diz até uma professora minha, perde o movimento da vida por causa da emoção. Então, por causa daquela aflição, por causa daquela opressão, H agora, ela vai sentar e ela vai chorar. Ela vai sentar e ela vai chorar. Ela parou de se movimentar. Ela se afastou do filho. Então, ela tomou decisões comportamentais por causa das aflições internas. Porque ela leu o cenário. Ela leu. O cenário dizia, acabou. Então, ela entrou na sua mente e pensou que o menino iria morrer. Então, a sua mente ali foi alterada e toda a sua vida por causa de um pensamento. O menino vai morrer. Então, ela prevê um futuro por causa de uma falta, por causa de um problema. A água era um problema, não era todo o problema. Mas a mente dela entrou em submissão a todo o cenário. E eu não estou criticando você, porque eu já estive assim. Mas eu aprendi com o Espírito Santo. Porque a palavra diz que eu não estou sozinha. E eu tive fé para ficar neste lugar. E deixei com que Jesus Cristo fizesse uma psicoterapia com a minha mente. Que Ele me ensinasse e estruturasse a minha mente. Por isso que hoje eu desfruto dessa mente e dessa paz. E há muito ainda para ser ensinado. E há muitas aflições que eu irei passar. Mas se a aflição, ela tomar o controle da minha mente, eu perco o movimento externo e eu ainda coloco em risco tudo aquilo que eu tenho vivo. Eu coloco em risco de morte, porque eu estou pensando que o pior vai acontecer. Eu estou pensando que o pior vai acontecer. Então eu paro de movimentar, eu paro de agir e eu só fico na emoção, eu fico no choro, eu fico na aflição. E isso é um discernimento, é um ensinamento que eu fui ensinada pelo Espírito. Quando ele começou a me revelar sobre mim mesma, a me fazer eu me conhecer. Hoje eu tenho essa prática com os meus filhos. Quando eles estão brigando, alguma coisa, chorando, eles abrem um choro, parece que o mundo vai cair. Veja, se eu alimentar esse tipo de comportamentos, eles vão crescer e vão ser adultos assim. Então eu já digo, gente, trago eles pra... Opa! Quando eu vejo que não tem motivo para sofrimento, eu digo, tem sofrimento aqui? Então por que vocês estão chorando? Não, porque eu queria isso e não aconteceu. E aí eu trago eles. Deixa eu dar um exemplo. A minha filha disse, começou a chorar. Não tem lanche que eu gosto. Não tem nenhum lanche. Veja que pensamento. Eu disse, filha, trouxe ela para a realidade. Isso é verdade. Não tem nenhum lanche. E o armário cheio de lanche. Aí ela disse, não, tem lanche. Eu disse, e o que é que tá acontecendo lá? Mas não tem o que eu quero levar uva. Então, não tem uva, mas tem lanche. Mas olha o pensamento dela. O pensamento dela. Não tem nenhum lanche. Porque ela queria uva, ela já descartou tudo que tem no cenário. E se eu permanecer deixando ela nesse lugar? Ela vai crescer assim. Ela não vai conseguir enxergar o que tem. E sempre tem alguma coisa. Você tem um problema. Mas o que você tem de bom? Então Isaac, ele fez uma boa leitura. Pai, nós temos a lenha, nós temos a lenha e o fogo. Mas falta o cordeirinho. E Abraão, como um bom pai, como equilibrado nas suas emoções, porque ele confiava em Deus, ele dependia de Deus. Então, a palavra de Deus nos mostra que a nossa dependência de Deus e a nossa confiança nele deixa a nossa carne assentada e não alterada. A palavra de Deus nos mostra isso. Que ele permanecia em movimento sobre aquilo que Deus pediu a ele, mesmo sem saber como viria, como aconteceria, ele permanecia. Quantas vezes aconteceu coisas ruins, eu dizia, Deus tem o melhor para mim.
eu não tô entendendo, mas alguma coisa Deus vai fazer. Eu não ousava pensar mais pensamentos ruins do cenário ou provocar para mim mesma mais sofrimento. Porque eu já tinha ali um abandono. Eu ainda ia sofrer mais por causa do abandono. O abandono era só um problema. Eu não estava abandonada por Deus. Eu não estava rejeitada por Deus. E é nele que está a minha confiança. O ser humano decidiu abandonar, mas ele ficou. Então, como eu já tinha esses ensinamentos, eu pude guerrear com a minha própria mente, manter o equilíbrio, trabalhar, continuar movimentando a minha vida enquanto Deus resolvia aquele problema. Mas Agar, a palavra de Deus trouxe movimento para a vida de Agar, tirou Agar da submissão das emoções, tirou Agar da submissão da tristeza e levantou Agar. Agar se posicionou para continuar vivendo, porque a vida ainda não acabou. Ao contrário, deixa eu respirar. Porque a gente só precisa dele. Ó, no capítulo anterior de Gênesis 21:20 diz assim: protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Mas o que mais chama a minha atenção é que Deus está dizendo assim, Gênesis 21:20, protegido por Deus, o menino cresceu. Será que eu e você realmente precisamos de um ser humano? As pessoas dizem que sim, a humanidade nossa diz que sim. Mas será que a gente pode crescer sem a presença de alguém físico, de um pai ou de uma mãe? Tendo essa proteção de Deus, Deus viu o menino chorar. Então veja, Deus tirou Agar e Ismael de dentro da casa de Abraão, que eu vejo que é a mentalidade egípcia para não corromper ali o projeto, né? Enfim, eu vejo desta maneira, que foi o que o Espírito Santo me falou, não é isso? Tirou dali aquela mentalidade. Tanto é que você vê aqui que quando ela vai arrumar uma mulher para o seu filho, ela vai buscar uma egípcia. Então, continua dentro daquela mentalidade. E então, Agar sai da casa de Abraão e o olhar de Deus está sobre o filho de Abraão. Veja como é importante essa aliança. Esse lugar de dependência, e eu não estou falando algo que eu não venha praticando há muito tempo. Porque eu creio na proteção de Deus. Eu creio na intervenção de Deus. Eu creio no melhor de Deus. Eu creio em Deus como meu Pai. Como alguém que me ama e como alguém que não me abandona. Então, a gente pode dizer, Abraão abandonou Ismael. Esse pensamento faz bem? Não faz. Abraão, ele tá... E isso vale muito para mim e para você. Fazemos julgamentos baseado naquilo que estamos vendo. Abraão tinha uma palavra, ele tinha que obedecer a Deus. Então ele não abandonou o seu filho. Se fosse pelos seus sentimentos, teria ficado debaixo das suas asas. Mas Deus deu uma direção. E melhor do que a presença de Abraão na vida de Ismael foi a presença de Deus com Ismael. Olhando para Ismael, protegendo Ismael. E por isso Ismael pôde se desenvolver. E por isso Ismael pôde se desenvolver. E por isso Ismael pôde se desenvolver. E uma palavra que o Espírito Santo ministrou há muitos dias atrás, ele me fez uma comparação, veja. Há muitas mães que foram abandonadas nos relacionamentos, que seus maridos são totalmente carnais, têm uma vida carnal, e essas mães são espirituais, vivem uma vida com Deus, né? Entenda o que o Espírito Santo quer falar. Aí essas mães ficam obrigando os filhos a ir para casa dos seus pais, porque tem... Ou até uma cobrança interna de que meu filho não tem pai. Escuta o que eu vou trazer para você. Quando eu era criança, eu e minha irmã, a gente viu muitas coisas.
aprendeu muitas coisas. Coisas que não foram agradáveis e não era boa para a criança ver. Então, se eu tivesse ficado só com a minha mãe, só indo para a igreja, embora que meu pai fazia questão de pegar a gente, mas eu fui ensinada as coisas do Egito, a práticas. Eu escondo a vergonha aqui dos meus pais, né? Mas há práticas muito ruins diante de uma visão de uma criança. Então, tudo isso poderia ter sido evitado com um discernimento. É melhor elas não ir. Já que o homem era totalmente carnal, governado pela sua carne e tendo, não falando, né? Mas porque nunca teve um pai, nunca teve uma família e não teve a prudência de proteger o coração daquelas crianças. Você tá entendendo? Às vezes você quer obrigar seu filho a ir pro lugar e quando chegar lá ele vai ver prostituição, sexo explícito, pornografia, bebida, álcool, imoralidade. Aí você leva ele pra igreja e quando vai passar um tempo com o pai, tá lá vendo todas essas coisas. Sabe? Quando não é mais, quando é realmente Deus que governa a gente, há decisões difíceis a ser tomadas. Dificílimas. Até que Deus mude o cenário. Então, como pais, né, e guardiões dos nossos filhos, como ministra muito bem a pastora Ilma Cunha, ela fala muito sobre a família, como guardiões dos lares. Então a palavra de Deus voltando. Protegido por Deus, o menino cresceu. E aqui Isaac faz uma leitura correta do cenário. E Abraão diz, ele confiava, isso é o que tinha interno no Abraão. Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. Então lá em 1 Coríntios, a palavra de Deus vai nos falar. 1 Coríntios 3, verso 3. Ele diz assim, 2 e 3. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. É a palavra de Deus que está falando. Porque vivem como se fossem pessoas desse mundo. Veja. Lá no verso 4. Continuando. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Briga, confusão, tudo isso são obras da carne. Que pra gente, pelo menos eu trabalho isso na minha vida, a aceitação e o falar com Deus sobre a situação. Isso faz a minha carne não tomar o controle, com reclamação, com insatisfação, com brigas, porque eu vou pro lugar certo, para que ele me ajude a administrar a situação. Então, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas desse mundo? Porque nós somos de Cristo, verdadeiramente somos dele. Afinal de contas, quem é Apolo? E quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Creram no Senhor por meio deles. Mas eles são servidores de Deus, seres humanos. Eles não dão a glória para ele. Veja, eles falam, eles têm no seu interno que é o poder de Deus operando, que é o Espírito Santo de Deus. Eles estão como servidores, submissos, servos do Senhor e obedecendo o que o Espírito fala, diz e guia. Eu gosto da palavra de Deus porque ela nos lembra, você é uma ser humana. E o que está sendo operado, falado, essa sabedoria vem do Espírito. Esses ensinamentos vêm do Espírito.
para que nós não venhamos adorar seres humanos, mas lembrarmos que o que está sobre eles é o poder de Deus e a presença de Deus. Veja, você vai entender por que entramos nessa palavra. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta. Eu plantei e Apolo regou a planta. Mas foi Deus quem a fez crescer. Eu plantei e Apolo regou a planta. Mas foi Deus quem a fez crescer. Quem fez a planta crescer? Quem deu crescimento? Quem está desenvolvendo esse filho e essa filha? O Espírito Santo de Deus. É Deus que está realizando esta obra. Quantos irmãos meus eu já ouvi e plantaram a semente, me ensinaram a semente, e eu fui praticando aquilo que do Espírito Santo eles estavam revelando. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Ai, que lindo, não é? Deus dá o crescimento. Porque foi Deus, é Deus que está fazendo eu e você crescer. E quando a gente reconhece que não vem de nós mesmos, a gente olha para o nosso passado e diz: Jesus, como tu teve paciência comigo. É por isso que a gente tem que dar paciência, porque é isso que a gente tem recebido. E é assim que a gente ama o próximo. Do mesmo jeito que a gente quer paciência de Jesus, a gente tem que dar. A gente quer misericórdia, a gente tem que dar também. Você entende? Não é desistindo do outro. Jesus se colocou no lugar para a salvação da minha alma e da sua. Porque o diabo quer as almas. Você vai deixar com eles? Ou vai guerrear? Ou vai guerrear e pedir para Jesus vencer essa guerra? De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito, porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. E vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. A gente é o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. E vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Veja, é importante a leitura dessa palavra. Veja, vocês são também o edifício de Deus. Nós somos o local, né? E vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus, ou seja, o terreno e o edifício. O edifício fala de edificação, fala de construção. Usando o dom que Deus me deu. Meu Deus, esse dom nem é meu, foi me dado. Posso nem me orgulhar nessa natureza. Eu faço o trabalho de um construtor competente. Ponho o alicerce e o outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce. Nessa construção, nessa edificação, a gente tem um local, a gente é o local onde Deus trabalha, o vaso. A gente é o lugar também de edificação, ou seja, de construção. Estamos em formação, em desenvolvimento, em crescimento. E quem é o alicerce? E a palavra diz que o único. Quem é o único alicerce da nossa mente? A palavra diz que Deus já colocou Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce e nenhum outro alicerce
pode ser colocado. Nenhum outro alicerce pode ser colocado. Jesus disse: aqueles que ouvem as minhas palavras. Aqueles que ouvem as minhas palavras. Aquele que ouve as minhas palavras. Então, Jesus é o alicerce e o ensinamento que a nossa mente ouve é as palavras de Deus. Irmãos, com qualquer incrédulo ou homem carnal que não crê em Deus e nas suas palavras, podemos colocar o desafio de um homem que é cheio do Espírito Santo e que se alimenta e pensa e medita. Essa pessoa vai manter ou não vai manter a saúde da mente? É porque aqueles que são incrédulos e aqueles que não conhecem a Deus não leem a palavra de Deus. Então não sabe o quanto que há de vida aqui dentro. Mas quantos ateus que quando passaram a estudar se converteram? Porque viram que aqui é a verdade. Aqui não há incoerência, aqui não há discordância, aqui é a verdade. E milhões de anos e permanece de pé. E ai daqueles que tiram um versículo daqui. Porque a palavra de Deus tem uma palavra sobre aqueles que querem distorcer, sobre aqueles que querem tirar um versículo, que querem omitir. Existe uma palavra. Então vejam. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construir em cima do alicerce. E ainda outros usam madeira ou capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá esta pessoa. Pois o templo de Deus é santo. O templo de Deus é santo. E vocês são o seu templo. Vocês são o seu templo, o lugar onde Deus habita. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio, conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. Pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Como dizem as Escrituras Sagradas, Deus pega os sábios nas suas espertezas. E também, o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês, isto é, Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo isso pertence a vocês, e vocês pertencem a Cristo, e Cristo pertence a Deus. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.